Astrologia, karma e transformação. A Lua. Na vida presente, a personalidade é construída sobre os alicerces do passado. Tal como a casa 4 é a base do horóscopo de nascimento, constituindo assim o alicerce sobre o qual construímos toda a nossa personalidade operacional, assim, a Lua, que tradicionalmente dirige Caranguejo, e a casa 4, que partilha de idêntico princípio, representa os nossos sentimentos originais sobre nós próprios. O princípio da Lua é semelhante àquele a que muitos psicólogos chamam a autoimagem. Embora o sentimento do auto representado pela Lua não seja uma imagem visual consciente, antes uma sugestão subliminar, geralmente bastante vaga, do que realmente somos. Os astrólogos têm tradicionalmente associado a Lua ao passado, quer se trate apenas do passado desta vida, relacionado com os condicionalismos da primeira infância e com as relações com os pais, especialmente a mãe, quer se trate da sua relação com uma mais ampla compreensão do passado no contexto da teoria da reencarnação. Tem-se escrito em muitas obras sobre a astrologia que, enquanto a Lua mostra a orientação passada, o Sol revela a orientação presente e o ascendente aponta para o desenvolvimento futuro. Existe sem dúvida um sólido raciocínio na base desta afirmação e no nível abstrato ela é provavelmente correta na maior parte dos casos. No entanto, tudo se junta ao presente. O que fomos continua a influenciar as nossas orientações, as nossas atitudes, as nossas ações no agora. O que sentimos acerca de nós próprios e os modelos de expressão que surgem mais naturalmente e que sentimos como mais agradáveis, a Lua, tudo tem grande impacto no nosso modo de viver presente. Se a Lua no nosso sistema solar reflete a luz solar para a Terra e assim canaliza a força da vida para objetivos práticos, simbolizados pela Terra, também em astrologia representa um reflexo daquilo que fomos no passado. É uma imagem da experiência e de modelos de comportamento do passado já assimilados, com a qual nos sentimos agora à vontade porque nos são familiares e porque de facto exemplificamos essas qualidades no nosso ser autêntico. Por outras palavras, a Lua simboliza, especialmente consoante a sua posição de signo, modelos kármicos específicos mentais e emocionais que nos inibem ou ajudam na nossa busca de autoexpressão e de ajustamento ao mundo exterior. Se os aspectos com a Lua são harmoniosos, revelam condicionalismos do passado e modelos de reação espontânea que podem auxiliar a pessoa a adaptar-se à vida e à sociedade e exprimir o seu ego. Se os aspectos com a Lua são pressionantes, simbolizando assim uma incapacidade de adaptação à vida e uma autoimagem negativa, estas predisposições emocionais devem ser dominadas. É importante observar que quando a Lua simboliza essa reação espontânea e esses modelos de comportamento, tais orientações são principalmente evidentes na infância, quando o comportamento da pessoa é bastante puro e desinibido. Por isso, o signo e os aspectos lunares são mais imediatamente atuantes na primeira parte da vida. À medida que uma pessoa envelhece, é possível pôr de parte alguns dos antigos modelos emocionais
Aponte-lhe os bloqueios emocionais que o horóscopo mostra através dos aspectos lunares poderem deixar de ter qualquer significado importante. Não quer dizer com isto que o signo da Lua deixe de ser importante, pois ele simbolizará sempre uma tónica dominante no modo de ser fundamental do indivíduo. Estou apenas a sublinhar que os problemas, os conflitos associados aos aspectos da Lua e à expressão das qualidades que ela simboliza podem ser quase totalmente vencidos, ou pelo menos controlados de uma maneira saudável. Como a Lua é um símbolo não complexo e visto, os seus significados são muitos e distintos. A melhor maneira de os explicar é fazê-los através de um esquema. A Lua simboliza a imagem da pessoa que ela vê refletida na sua relação com o público. Por isso, uma Lua fortemente pressionada pode mostrar uma incapacidade de o indivíduo se projetar harmoniosamente, a fim de que os outros respondam de maneira positiva. Uma Lua envolvida em aspecto harmonioso mostra muitas vezes que uma pessoa pode exprimir-se positivamente ao relacionar-se com os outros e que tem um bom sentido daquilo do que os outros gostam. Por outras palavras, quando se responde intuitiva e definidamente aos outros, estes correspondem de um modo positivo. Aspectos harmónicos com a Lua mostram, portanto, áreas nas quais nos podemos projetar facilmente de modo a obter uma boa resposta. Uma Lua fortemente pressionada mostra muitas vezes uma autoimagem acentuadamente inadequada, pois aquilo que a pessoa sente a seu próprio respeito, baseado em modelos e na identidade do passado, pode não constituir uma descrição adequada da sua verdadeira natureza no presente. Esta incorreção da autoimagem reflete-se com frequência em comportamento, tais como encarar as coisas pelo lado errado, hipersensibilidade, excesso de reatividade a ninharias, vestir-se de uma maneira que não se adequa à natureza profunda e à verdadeira personalidade e espírito excessivamente defensivo. A posição de casa da Lua no horóscopo de nascimento mostra a área de atividade na vida em que necessitamos de obter resposta, em que podemos ver-nos mais objetivamente e entrar em sintonia com o sentido do ego que nos proporciona uma tranquilidade mais profunda. O signo da Lua mostra como nos defendemos instintivamente. Por exemplo, a Lua em fogo reage com cólera, a Lua em ar com racionalização ou argumentação, a Lua em água com reserva e efusão emocional, a Lua em terra com tenacidade. O signo da Lua também simboliza um modo de expressão natural e de comportamento naquilo em que nos sentimos seguros. Na verdade, o signo da Lua mostra um antigo modelo de vida que é, regra geral, bastante agradável, a não ser que os aspectos sejam demasiado pressionantes. Alguns exemplos: a Lua em Capricórnio significa segurança na idade, em atuar como adulto, em cultivar um comportamento adulto. A Lua em Touro pode significar segurança em agir como um camponês rude. A Lua em Leão significa segurança em exibições dramáticas, ou pelo menos em ser socialmente reconhecido. Como a Lua representa um forte impulso para exprimir o modo de ser, que é uma parte natural e íntima de nós próprios, o signo da Lua também mostra o que precisamos de exprimir para nos sentirmos bem connosco.
Como Grand Louis escreveu, a lua mostra o desejo do coração. Os aspectos relativamente à lua indicam apenas com que facilidade uma pessoa pode exprimir esse modo de ser e atingir esta sensação de bem-estar. O signo da lua simboliza a aplicação prática da energia e do desígnio solares. É a razão pela qual um trígono, um sextil ou, em certa medida, uma conjunção Sol-Lua, bem como o facto de se ter simplesmente o Sol e a Lua em elementos compatíveis, constituem um aspecto estabilizador e potencialmente criativo. Na verdade, nestes casos, a energia solar pode facilmente ser expressa de modo prático. De tudo o que acima fica dito, se poderá compreender a importância do signo da Lua, da casa e dos aspectos da Lua em qualquer estudo das revelações kármicas do horóscopo. Talvez até não exista outro fator no horóscopo de nascimento tão imediatamente relacionável com experiências e modelos de hábitos do passado. Devemos, no entanto, ter o cuidado de não simplificar excessivamente a associação da Lua com vidas passadas, a ponto de produzir afirmações como esta: sem a Lua em Leão, deve ter sido ator numa vida passada. Tais interpretações serão ocasionalmente válidas, mas não têm, em regra geral, um propósito construtivo e podem dar ao consulente a impressão de que o astrólogo está apenas a tentar impressioná-lo com declarações sensacionalistas. Suspeita que pode ser muito acertada. A questão importante a tratar é a necessidade que a Lua simboliza nesta vida e o método mais construtivo de interpretar horóscopos passa por esclarecer as mais profundas motivações e pressões que a pessoa possa sentir, mas que não sabe identificar ou inserir numa perspectiva mais ampla. Em conclusão deste capítulo, podemos dizer que cada um de nós tem oportunidade de harmonizar dentro de si próprio as diversas manifestações do universo e de aceitar todos os outros seres humanos, mesmo aqueles com quem nem sempre estamos sintonizados ao nível da personalidade. Poderemos viver sem pedir que todas as experiências e todos os seres humanos afinem pelo nosso tom? Poderemos desenvolver uma consciência psicológica madura, isenta, que nos permita observarmos no desempenho do papel que nos coube no drama cósmico. Poderemos rir da nossa complexidade, dos nossos conflitos, das nossas inconsistências. Mais importante do que isto, poderemos ter fé em que o universo é harmonioso e em que só a nossa estreita visão o vê em conflito? As respostas a estas perguntas determinarão, em grande medida, o modo como enfrentamos o nosso karma nesta vida e que tipo de karma estamos a criar agora. Touro, capítulo 2, Transformação. Nenhum astrólogo e também nenhum psicanalista pode interpretar uma vida e um destino no nível superior àquele em que ele próprio funciona. Dan Rudyard. Tem havido períodos na história em que estudantes de astrologia, de outras ciências ocultas e de diversas vias espirituais foram perseguidos, exilados, torturados ou de qualquer modo molestados.
Nesses períodos, tornou-se para esses estudantes necessário criar uma linguagem secreta, um código ou um conjunto de símbolos através do qual pudessem comunicar entre si sem que estranhos pudessem saber o que diziam. Durante essas épocas históricas, a linguagem oculta ou escondida servia para garantir a segurança dos indivíduos iniciados em tais ciências. Na América, de fins do século XX, contudo, as condições, pelo menos por agora e em muitas zonas, alteraram-se profundamente. Existe ainda uma ocasional má vontade contra o indivíduo que pratica a astrologia, cura espiritual e ciências afins. Mas, regra geral, a liberdade para explorar vários métodos de aperfeiçoamento pessoal que aos cidadãos numa democracia se presume gozem torna-se cada vez mais uma realidade. Com efeito, um número significativo de pessoas tem mostrado um crescente interesse por todas as formas de temas ocultos, espirituais e psíquicos, como se prova pela venda de livros, frequência de cursos e conferências e relevo que os meios de comunicação social lhes dão. Talvez um dia a vaga de interesse popular passe mais uma vez. Fiquemos reduzidos ao pequeno número de fiéis convictos e estudantes dedicados que em todas as épocas existiu. Não nos enganemos, pois, com os números, confundindo assim quantidade e qualidade de interesse. Independentemente daquilo que o futuro reserva à astrologia, creio que duas coisas são indubitáveis. Primeiro, muitos estudantes sérios de astrologia anseiam por uma linguagem astrológica modernizada, nova, e estimulam aqueles que a desenvolvem. Segundo, muitas pessoas que têm curiosidade pela astrologia estão rapidamente a aderir a esta ciência, depois de lerem alguns livros tradicionais ou de frequentarem alguns cursos sobre o tema. Muitas delas manteriam provavelmente este interesse se a astrologia fosse apresentada de uma maneira moderna e construtiva, que a tornasse mais acessível ao pensamento positivo e à gente prática, como a astrologia é hoje, muitas vezes apresentada de modo arcaico, sobretudo baseado na crença e não o bastante no conhecimento e na compreensão reais. Um estudante deve aderir com grande força à astrologia e sentir um poderoso fascínio que lhe permita manter, a longo prazo, o interesse pela ciência. Hoje já não é necessário prender a astrologia ao esotérico ou ao misterioso. Embora possamos continuar a lidar com os aspectos esotéricos da astrologia de uma maneira direta e experimental, como tento fazer neste livro. O tema em si possui capacidade suficiente para incutir nas pessoas uma apreciável dose de assombro perante os mistérios do universo. Não há, pois, necessidade de contribuir para esse mistério, para esse misterioso. Aliás, creio que muitas vezes o esforço para conservar o caráter misterioso da astrologia não passa de um jogo do ego, como se a pessoa dissesse: como sou inteligente e perspicaz desde que consigo perceber todos estes mistérios cósmicos. Noutros casos, é por demais evidente que o astrólogo, o candidato a astrólogo, apresenta as coisas como misteriosas ou nebulosas, simplesmente porque não as entende. Quanto mais uma pessoa compreende verdadeiramente a realidade através da experiência imediata e não só através de mera dedução teórica, mais simples e prática se torna a expressão dessa compreensão. Como Einstein dizia, se uma pessoa realmente compreende uma coisa,
deve ser capaz de explicar até a uma criancinha. E como afirmo na introdução, o que mais falta faz, não só no campo da astrologia, como em todos os outros, são princípios simplificadores, sintetizadores. Por outras palavras, porque persistir em jogos egocêntricos de hipóteses em astrologia, quando podemos trabalhar direta e imediatamente com os princípios, arquétipos e estruturais da própria vida. Porque ideias simplificadoras, sintetizadoras da astrologia, podemos começar. Antes de mais, devemos convir que tudo o que diz respeito à astrologia, quando aplicado à vida dos indivíduos, se prende com transformação, ou seja, é um meio de perceber claramente, de obter uma perspectiva das constantes alterações dos ciclos e dos períodos de desenvolvimento e de refluxo que caracterizam toda a natureza. Devemos também convir que a astrologia nos oferece uma linguagem empírica, isto é, a mais útil se for usada para descrever uma experiência íntima, individual da vida e das suas incessantes modificações. A astrologia não simboliza necessariamente a situação ou os acontecimentos extremos de vida de uma pessoa. Embora isso possa ocorrer em muitos casos, na maior parte deles, porém simboliza a experiência profunda e o modo como essa experiência se encaixa no modelo total de vida. Suponhamos, por exemplo, que alguém se apaixona quando Saturno transita em quadratura com o Sol no horóscopo de nascimento. Poucos astrólogos seriam capazes de deduzir corretamente apenas dessa configuração que a pessoa tinha, de facto, iniciado uma nova relação amorosa. Mas qualquer astrólogo familiarizado com o mais profundo sentido dos trânsitos de Saturno poderia descrever, em certa medida, o significado dessa experiência, de que modo a pessoa se sentiria no seu decurso e a duração aproximada da fase mais intensa da relação. Esse exemplo mostra a necessidade de diálogo no trabalho astrológico com os consulentes e a razão pela qual uma consulta sob forma de diálogo consultivo é muito mais especificamente correta e útil do que uma leitura monologada. Escrevi no parágrafo anterior que tudo o que diz respeito à astrologia, quando aplicada à vida dos indivíduos, se prende com transformação. Talvez valha a pena esclarecer melhor esta afirmação de uma forma esquemática. A astrologia, baseando-se na observação da configuração planetária, trata estes tipos de transformação pessoal. Sol. Transformação da identidade e do modo de exprimir a energia criativa. Lua. Transformação dos sentimentos de cada um acerca de si próprio e da harmonia de cada um consigo próprio. Mercúrio. Transformação do modo de pensar e da percepção e da maneira pela qual uma pessoa exprime a sua própria inteligência. Vênus. Transformação dos valores emocionais de cada um e do modo de exprimir e compreender as necessidades próprias de intimidade. Marte. Transformações da capacidade de uma pessoa a afirmar a sua vontade e conhecer o que realmente quer. Júpiter. Transformação das crenças, aspirações e planos do indivíduo a longo prazo. Tudo o que prometa qualquer tipo de melhoria. Saturno. Transformação das ambições,
prioridades e estrutura de trabalho pessoais. Urano, transformação do sentido de liberdade, dos objetivos individuais e do sentido de singularidade pessoal. Netuno, transformação dos ideais espirituais e ou sociais. Plutão, transformação do uso dos poderes e recursos interiores, particularmente o cérebro e a força de vontade. Referir-nos-íamos repetidamente a estes vários tipos de transformação pessoal noutro capítulo deste livro, e essas referências mais pormenorizadas esclarecerão o âmbito e o significado das alterações indicadas. Digamos desde já, de modo a experimentar estas transformações de uma maneira saudável e relativamente harmoniosa, devemos assumir a atitude e a relação certas com as várias energias e poderes que os planetas representam. Deve existir um alinhamento consciente dentro de nós próprios, entre todos os aspectos do nosso ser, a fim de que este se abra totalmente às intermináveis transformações que a vida exigirá de nós. E este alinhamento, esta abertura, tem uma influência direta na nossa saúde física, mental e espiritual, como o psiquiatra Robert Stein, da escola de Jung, escreveu. A investigação psicossomática tem-se quase exclusivamente limitado a investigar a relação espírito-corpo, em termos de causa e efeito, por oposição ao modelo causal usado na moderna medicina científica. O antigo modelo acausal da medicina teúrgica afirma que a doença é uma consequência da ação divina. Na base da medicina teúrgica está a asserção de que a divindade que inflige o golpe é ao mesmo tempo a doença e a cura. O objetivo, portanto, não é combater a doença, como na medicina alopática, mas estabelecer uma conexão, isto é, uma relação correta com o poder divino. In Body and Psyche, an archetypal view of psychosomatic phenomena, Spring, 1976.